Será que os medos, eles realmente nos protegem ou eles nos limitam? Assim, claro que o medo ele é necessário para a nossa sobrevivência, para a evolução humana, o medo foi necessário. Porém, hoje em dia, na atualidade, na vida que nós estamos tendo, né, de como a gente vive no século XXI, será que o medo, ele não está nos limitando? Será que essa pressão, esse medo de ser visto tentando, esse medo de errar, esse medo de não ser bom de primeiro, e eu trago isso tudo quando eu falo principalmente pra mim e pra minha realidade, será que isso não tá me limitando? E eu tô escondendo e colocando isso num medo? Bem-vindo ao Como Ela Pode, o melhor podcast do universo. Hoje eu vou falar sobre esse tema que é sobre medo. Medo é uma coisa que ela tá muito constante nos meus dias, na minha vida. Eu acredito que eu seja uma pessoa um pouquinho quanto muito medrosa. Eu gostaria de dividir aqui alguns pontos de vista e o que eu tenho feito para conseguir diminuir essa pressão e esse medo constante de começar coisas novas, de tentar e ser visto falhando e não ser visto, ou não ser bom, né? Como eu acho que eu deveria ser logo de início. O medo de ser visto tentando, eu acho que ele está totalmente ligado com a vergonha e com o julgamento. Você vai se sentir envergonhado, você vai se sentir mal se você for visto tentando fazer alguma coisa em público e talvez não sair como você quer. Só que quando eu paro para analisar esse medo de ser visto tentando, eu vejo que na verdade ele é um medo bobo, pequeno e assim, muito fácil de lidar, entre aspas. O bom de que hoje em dia tá vivendo essa geração da internet, tá vivendo a geração de que todo mundo tá postando, tá tentando crescer e tá cada um tomando conta da sua vida, é que quando eu olho pro lado, muitas pessoas estão exatamente fazendo isso, tentando. Cada um tá se importando com a sua própria vida e parece que tira esse peso. Claro que tem ainda mais almas penadas que perturba, que fala algumas coisas que desanimam quando vê você tentando, acha que é um mico, uma chacota. Só que eu tenho sentido um pouco desse medo consciente, né? Esse medo coletivo, na verdade, diminuído. As pessoas não têm dado tanta importância. E tem até uma frase que um amigo falou pra mim esses dias que foi: reduza-se a sua insignificância, que eu acho que é exatamente isso. Hoje em dia tá cada um tão focado na sua vida que parece que o julgamento não tá tão presente. Mas aí é que tá. Quando esse medo ele fala tanto na nossa cabeça, esse medo de ser julgado, de ser visto tentando, paramos de fazer o que queremos fazer. Paramos de tentar, paramos de, sei lá, perdemos a oportunidade. Gostaria até de trazer isso. Perdemos a oportunidade por esse medo. Então, por exemplo, cara, será que eu vou gravar? Pô, que vergonha, que medo de ser julgado, as pessoas vão ver o meu podcast, vão falar gracinha. Pô, se eu postar um vídeo no TikTok, as pessoas já vão comentar, nada a ver, tô com vergonha. É um medo de ser julgado, mas é uma coisa que você quer, então tipo assim, porra, vai e tenta, sabe? Você só tá tentando e vamos lá, e é muito melhor você tentar por um mês postar um podcast, postar um vídeo, sei lá, fazer o que você quiser fazer, um hobby, dançar, ir pra academia, fazer natação e falhar. E tipo assim, você tentou, falhou, não gostou, beleza. Ah, não era pra mim, ok, segue tua vida. Mas agora, você nem começar, nem experimentar por um medo de um julgamento, aí eu acho muito ruim. Você tá deixando de viver a sua vida por causa dos outros. Você tá deixando de experimentar, experienciar essa coisa maravilhosa que é viver por causa de um julgamento, de um medo de uma pessoa que não é você, que não faz diferença na sua vida. Quando eu quis começar a fazer o podcast, quando eu quis começar a postar no TikTok, eu tava com muito com esse receio. Pô, as pessoas vão falar, tem pessoas que me conhecem, que eu não tenho muito contato, que talvez vão me julgar, vão falar isso, aquilo. Só que eu parei e pensei, pô, tem gente que faz tanta coisa mais micosa na internet, tem tanta gente que faz coisa assim que não tem vergonha, tá entendendo? E tá lá fazendo, então por que eu só aqui me abrindo, compartilhando, vai ser ruim? Tipo assim, vou ter esse julgamento. Aí esse medo diminuiu. Porque eu tentei. Também tirei essa pressão de que, nossa, tem que ser perfeito. Não, eu quero ser transparente. Quero ser o Alexandre que eu sou. Até o Alexandre que eu não sou com os meus amigos, eu quero ser aqui. Quero ser essa pessoa verdadeira. E isso tem sido muito bom. Porque depois que eu tirei esse medo e essa pressão do me verem tentando, e, porra, um vídeo não tá viralizando, o vídeo não tá certo, mas é um caminho. Até mesmo o medo de fracassar, ele diminuiu. Porque eu vou tentar e eu vou fracassar. E é normal fracassar. Você tem que fracassar muitas vezes até você conseguir o sucesso. E que bom que você fracassou. Se você não tivesse errado, se você não tivesse mudado a rota, se você não tivesse, sabe, ter quebrado a cara naquela vez, naquela situação e tudo mais, naquela vez que você tentou e ficou com medo de tentar, não teria conseguido muitas coisas que você conseguiu. E eu trago muito pra quando eu aprendi a dirigir. A primeira vez que eu fui fazer a prova, eu reprovei, porque eu fui fazer um negócio da marcha lá e não entrou. Eu reprovei.
Eu queria desistir. Falei, não vou dirigir mais pra mim. Só que eu fui incentivado pela minha mãe, paguei de novo, refiz e tirei na segunda. E, pô, ainda bem que eu fiz. Aí, no dia que eu cheguei, eu tava com aquela vergonha, eu tava com aquele medo de tentar e fracassar de novo, eu tava com aquele medo de, pô, vou pagar mais uma vez, vou passar por essa mesma humilhação. Mas tentei, fui incentivado, calei a voz da minha cabeça, fui lá e fiz. E passei. Assim, fácil, rápido, passei, consegui. E hoje, a melhor coisa que eu faço pra mim é dirigir. Eu dirijo pra caralho, eu vou pra onde eu quiser. Eu tenho essa liberdade, eu consigo ter essa liberdade. Porque o medo de fracassar, eu consegui calar. E o medo de ser visto tentando, principalmente dirigindo. Porque a gente sai da autoescola não sabendo dirigir, a gente vai aprender a dirigir na rua, no dia a dia. E esse medo de ser visto tentando dirigir, aprendendo, diminuiu muito. E, cara, ainda bem que eu venci ele, ainda bem que eu passei. E ainda bem que eu ultrapassei esse medo, porque eu vi que, cara, os benefícios de ter tentado, de ter sido visto tentando, foram bem maiores do que se eu não tivesse feito por um julgamento externo. E eu trago isso muito pro digital mais uma vez. Como eu trabalho com digital, eu tenho que postar muitos conteúdos. Eu voltei há 2 semanas a postar regularmente e antes eu tinha vergonha, até mesmo com podcast, de postar no meu perfil particular, né, que tem mais pessoas, os meus vídeos, os meus reels que eu posto lá, os vídeos aqui do podcast, por medo, tipo assim, porra, vão fazer chacota, vão achar isso, aquilo. E aí, novamente eu voltei para aquilo, cara, mas eu só tô tentando. O que vai mudar na minha vida se isso daqui não der certo? Tipo, não vai mudar nada, eu vou continuar vivendo minha vida tranquila, tô no meu trabalho. E é isso, aqui é um hobby, eu tô me divertindo a fazer, eu tô adorando fazer esses vídeos aqui pro podcast, tô adorando trazer esses pensamentos. Então, por que esse medo e esse peso de ser visto tentando, esse medo de se fracassar? Ok, se der errado o primeiro, o segundo, o terceiro vídeo tá bom, mas talvez o 20º dê certo, sabe? Quando eu tiver lá, quando eu postar o 100º vídeo vai dar certo. E vai ser muito maneiro. Então essa jornada também é interessante, curtir o caminho e tirar esse medo, esse peso, sabe? É um medo, é muito estranho explicar o medo, né? Porque é assim, é muito mais fácil acreditar no medo e nas coisas negativas. É muito mais fácil você acreditar naquele pensamento de que não vai dar certo, você não consegue, você não é pra isso, você não é bom, você vai fracassar, vai passar vergonha, do que você acreditar do que tipo, nossa, pode dar certo. É assim, é um pode, entende, né? É uma possibilidade. Pode dar certo. Pô, você consegue. Você é bom, você treinou pra isso, você estudou pra isso, você se especializou pra isso. É muito mais fácil a gente acreditar no não conseguir do que no conseguir. E eu tenho passado muito por isso, essa dualidade, essa dúvida dentro de mim. Porque eu consigo acreditar tanto na dúvida, porque eu consigo acreditar tanto no medo me falando que eu não consigo, que não é pra mim, sendo que eu tenho percorrido um caminho há muito tempo pra chegar onde eu sou, entende? Então, às vezes, me posicionar e falar, pô, eu sei fazer esse serviço muito bem. Não, você pode me contratar. Não, eu consigo resolver. Me dá um medo, assim, uma coisa de paralisar. E vem aquilo, pô, será que eu vou conseguir entregar? Será que eu sou bom o suficiente? Será que isso? Será que aquilo? Esse será que vai me puxando e vira uma bola de neve, uma coisa que é tão besta. Que, assim, situações de que, sei lá, algumas semanas atrás, eu enfrentei isso. E eu vi que se eu permanecer nos pequenos passos, no mínimo, eu consigo ultrapassar. Eu consigo chegar lá. Então, sabe? Aí eu fico tipo, porra, por que eu tô dando voz a esse pensamento, sendo que eu sei que eu consigo? Mas não é uma tarefa fácil. Eu consigo identificar o pensamento. Tipo, pô, isso daqui é meu medo falando. Isso daqui é uma situação de que eu tô, sei lá, ansioso, tô com medo, tô com dúvida. Mas eu não consigo ainda, tipo assim, só, ei, tá bom, já vi você, senta lá, Cláudia, ainda não consigo. Ainda preciso, de certa forma, trabalhar isso dentro de mim. Mas os primeiros passos eu tô dando, eu tô identificando. Isso é interessante. E aí eu fico, será que é o quê? É um medo de levar uma bronca? É um medo de ser visto como iniciante? É um medo de ser visto tentando? É um medo de fracassar? Mas, pô, cara, eu fico pensando, Steve Jobs fracassou tantas vezes antes dele conseguir criar a Apple, sabe? Ele fez uma faculdade, depois ele não se identificou com a faculdade que ele queria, aí ele fez um curso de caligrafia. Do curso de caligrafia, ele montou o melhor sistema de caligrafia para computador e depois ele criou a Apple. Então, tipo assim, cara, ainda bem que ele não teve medo de fracassar e de tentar, entende? Assim como diversos outros. Eu tava vendo esses tempos no TikTok, que sabe, tipo, acho que Michelangelo teve 100.000 peças, Michelangelo da Vinci, não sei, 100.000 artes que ele produziu e só algumas, assim, algumas famosas. Aí a pessoa falava, essa daqui é a porcentagem, era tipo 0, tantos. Quantas músicas Elvis Presley teve, quantas realmente fizeram sucesso. E a vida realmente é isso. Sabe, quantas nãos as pessoas levaram, quanto elas tiveram que enfrentar o medo de fracassar, o medo de ser visto tentando, até chegar onde chegaram. E esse caminho tem que ser trilhado. Você tem que bater de cara com o medo, você tem que enfrentar. O medo, ele é paralisante, mas tem uma frase que eu carrego comigo, que uma vez eu
questionei uma pessoa da área, né, que eu trabalho, que ela já é onde eu quero, ela já está onde eu quero chegar, né? E eu questionei pra ela e falei, cara, mas eu tenho medo e tudo mais. E ela foi e falou, cara, sua vida começa depois do medo. E eu levo isso pra minha vida, porque isso é verdade. A nossa vida, a minha vida, a sua vida, ela só começa depois do medo. É quando você atravessa essa barreira do medo. E você vê, porque o medo realmente não é nada. É até aquela imagem que tem, tipo, o medo na sua cabeça e o medo como ele é na forma real. Tipo, na sua cabeça ele é um monstro gigantesco. Só que na vida real o medo é isso aqui, sabe? É uma bolinha de gude. Pequenininho. Você não é nada comparado ao que você quer. É só o corpo, acho que talvez, tentando te proteger do novo. Que aí sim é o que é normal, né? É legal, é natural você ter esse medo pra não se jogar de um prédio, pra não acelerar e bater o carro numa árvore, enfim. Só que quando ele te trava, quando ele te deixa, te prende, não deixa você viver experiências, te prende, ele não é legal, não é saudável. Tá entendendo? É necessário, eu tenho aprendido muito isso. É necessário fracassar. Eu tô num momento da minha vida que eu tô percebendo que eu preciso levar os nãos agora. As portas estão tendo que fechar agora. Porque eu sei que todo desafio que tá me aparecendo, os nãos são ajustes pra eu conseguir me tornar e ser a pessoa que eu quero ser. Eu tenho meus objetivos, eu tenho minhas metas, e para eu chegar nessas metas eu preciso enfrentar os que eu estou enfrentando agora, os nãos que eu estou enfrentando, passar pelos problemas que eu estou passando agora. E eu tenho pensado e visto nessas situações de que, às vezes, para vencer o medo, eu tenho que meter a cara naquilo que eu quero. Eu tenho que vir e gravar, eu tenho que postar e ligar o botãozinho do foda-se. Porra, vou postar. Ah, mas alguém vai criticar a gente? Fala sério, olha para as pessoas que estão à sua volta, olha para pessoas que criticam você. Chegaram aonde? Quem são? Assim, são referências. Estão te criticando, mas são referências, tipo assim, porra, é um grupinho de pessoas X que vão me ver tentando, eu tenho vergonha, porque na minha cabeça aquelas pessoas são alguma coisa. Sabe? Aí eu gosto de trazer. Tem pessoas aí, influencers e pessoas que fazem coisas que são micosas de verdade, mas tem milhões de seguidores e mudou a vida de um dia pra noite porque fez essas coisas que muita gente acha micoso. Muita gente fala, porra, não faz. E vem aí o medo de fracassar, até o medo de tentar. Mas as pessoas fizeram e estão aí. Então a importância de vencer o medo é essa. É, pô, vou meter minha cara e vou tentar. Deixa eu ser visto tentando. É melhor ser visto tentando do que não fazer nada. Do que ver a vida passar pelo medo de um julgamento externo. De uma pessoa que não vive sua vida. Que não é você. Que não vai estar lá com você quando você precisar. Então você tem que fazer. Ah, nossa, tenho vergonha do meu corpo, tenho medo de julgamento. Cara, tira essa camisa, sabe? Bota essa sunga, vai pra praia. Vai pra academia. Começa do jeito que você tá começando. Acho que um dos problemas é esse, é também não querer, não aceitar onde nós estamos, é no começo. Tenho muito essa dificuldade, esse desafio, né? Que é entender que, cara, eu também tô começando, é normal, eu vou errar, eu vou receber broncas, eu vou precisar reajustar. É normal, eu tô no começo. E não há outro jeito, sabe? Não tem o que fazer, é isso. Você tá começando. Você tem que enfrentar o medo para viver a sua vida. Você tem que se libertar e parar de viver na ótica e na vida dos outros. Eu até tive uma experiência sobre isso na mentoria que eu tava. Porque eu tava com muita vergonha, com muito medo de ser visto como o menorzinho da turma, o que tá começando agora, o que vai ter perguntinhas idiotas, bobas, vergonha de ser julgado. Não, pô, paguei caro, eu tô tendo acesso a uma pessoa que tem um conhecimento, que tá onde eu quero chegar. Então eu preciso falar, eu preciso, tipo, mostrar o que, pô, não tá funcionando pra mim. Ai, mas as pessoas vão me julgar. Que foda-se, cada um julga, gente. Mas é o que eu preciso pra me viver. Então, se eu tenho que fazer essa pergunta, se eu tenho que passar por essa situação, se eu tenho que meter a cara e fazer o que eu quero fazer pra viver a vida que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E tá tudo bem. Tem gente que a vida que quer fazer vai precisar fazer vídeos idiotas no TikTok, tá tudo bem. Ele fazer, é a vida dele. O que é normal na realidade dele, o que é pra ele, o que vai mudar a vida dele, não pode me afetar. Tá entendendo? Cada um tem a sua trajetória, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua jornada. Porque no final, o medo só vai existir na nossa cabeça. Se você olhar ao seu redor, tá todo mundo tentando, tá todo mundo querendo crescer, tá todo mundo querendo melhorar de vida. Beleza? Mas então como que a gente vai vencer o medo? Como é que a gente faz para ultrapassar essa barreira do medo e viver a vida que a gente quer viver, que tá do outro lado do medo? Eu acho que são os pequenos passos. Eu acho que é fazer o que tá dentro da nossa realidade, ignorando o externo e fazendo o que a gente gosta. Tentar, sabe? Cuidar da criança interior e aquilo que eu falei. Cuidar de você como você cuidaria de um amigo. Pô, fala sério, se um amigo seu chegasse pra você e falasse, cara, quero começar um novo hobby, quero fazer cerâmica fria, tô aprendendo a cozinhar, e desse pra você o primeiro prato de comida, por mais que estivesse sem sal, por mais que queimasse alguma coisa, você iria desanimar a pessoa? Você viraria pra pessoa e falava, nossa, tá horrível isso, não tenta cozinhar mais não, faz mais não, melhor tu comprar quentinha no iFood mesmo.
você não faria. Então por que com você, na primeira vez que você fracassa, na primeira vez que você falha, você faz isso com você? Você dá voz ao medo, você coloca mais gatilhos pro medo dominar você. Não, cara, vários pequenos passos. O que você quer fazer? Você quer ir pra academia? Então tá. Fala, hoje eu vou pra academia, estou com vergonha, então só vou fazer esteira. Não, hoje eu vou postar um vídeo, quero começar, quero tentar ser blogueiro. Posta um vídeo, grava a sua rotina, posta alguma coisa, gente. Está todo mundo tentando. O medo ele nos paralisa. Então é importante os pequenos passos e ir com a cara e com a coragem. Vai, assume a bronca. Então eu acho que pra gente conseguir vencer é ter coragem. Ter coragem e fazer frente às dificuldades, frente ao medo, frente ao julgamento que pode vir de outras pessoas. E aí eu deixo uma reflexão aqui. E se a gente ignorasse o medo, igual a gente ignora a fé de que as coisas vão dar certo? O que vocês acham que aconteceria? Se a gente parasse de ignorar a fé de que, pô, vai dar certo, eu vou conseguir, e começasse a ignorar o medo de que não vai dar certo. Se a gente ignorasse essa voz e fosse, metesse a cara, ligasse o foda-se e andasse, o que vocês acham que aconteceria? Eu acho que seria assim, e tenho certeza que está sendo um divisor de água na minha vida. Então, vou deixar vocês com essa reflexão. Pode ter medo, pode ter dúvida, vai ter dúvida, só não pode desistir. Só não pode deixar de viver a sua vida, a sua experiência por causa do medo de ser julgado pelo outro, pelo medo de ser visto tentando. Você pode o que você quiser, você consegue, você deve fazer. Você pode e vai vencer o medo. O que não pode é deixar de viver, é deixar de tentar por causa de terceiros. É isso, gente. Muito obrigada por mais um podcast. Tem os outros vídeos aqui no canal, assistam eles, me seguem nas minhas redes sociais e mais uma vez trago vocês aqui para conversa. Então, deixa aí nos comentários qualquer dúvida, qualquer comentário. Se quiser complementar o vídeo, vai ser um prazer ouvir vocês.